América. Uma mulher não é um território. Mesmo assim, lhe plantam bandeiras. Uma mulher não é um souvenir. Mesmo assim, lhe colam etiquetas. Mais que nuvem, menos que pedra. Uma mulher não é uma estrada. Não lhe penetra as cavidades com a fúria de um minerador hispânico. O ouro que lhe brota da tez é antes oferenda que moeda. Uma mulher descende do sol, ainda que forçada à sombra. O poema América, da autora Luísa Romão, dá início ao terceiro episódio do programa Conectar-se. Fique com a gente! Mulher, quantas vezes o seu prazer ficou em segundo plano? E nada melhor do que reunir diferentes mulheres para compartilhar conhecimentos técnicos e experiências pessoais com a gente. Boa noite, meninas. Boa noite. Vamos começar com as apresentações. Cecília Posa é representante comercial, tem 58 anos e vai falar conosco um pouco sobre suas experiências. Convidamos também a médica especialista em ginecologia e obstetrícia, que também é sexóloga e comanda uma clínica de terapia sexual aqui em Caxias, a Sexuality. Seja muito bem-vinda, Grazi. Obrigada. Uma boa noite a todos. E logo mais, em um bloco especial sobre masturbação feminina, vamos receber a Virgínia Felipetti, que é psicóloga e sexóloga no Conception, Centro de Reprodução Humana. Agora que vocês já conhecem as protagonistas do nosso programa, vamos acompanhar uma enquete que fizemos nas ruas de Caxias do Sul. Como anda o prazer feminino durante o sexo? Para descobrir, a gente veio até a Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, para perguntar para as mulheres se elas já sentiram ou se fingem um orgasmo durante a relação. Você já fingiu orgasmo alguma vez durante uma relação sexual? Não. Nunca na sua vida? Não. Sim, bastante. E por quê? Porque é homem que não sabe fazer chegar a um orgasmo na mulher. Não. Nunca? Casei muito nova, então foi só com meu marido, então nunca precisei fingir. Não. Nunca? Nunca. Você já fingiu orgasmo alguma vez? Já. Por quê? Porque eu não senti prazer. Para deixar o parceiro contente. Para não chegar ao ponto de dizer, e não satisfiz ela, entendeu? Aí a gente sempre dá uma fingidinha. Não. Nunca? Nunca. Não, isso não tem como fingir. Porque isso aí é algo que é interno, né? Não existe fingimento nessa hora aí. E você já sentiu orgasmo alguma vez? Sim. Você já sentiu orgasmo durante uma relação sexual? Sim. Eu já senti. Foi durante uma penetração, né? Já. Senti. Com que frequência? Poucas vezes, né, mas... Sim. Você já sentiu orgasmo durante a relação sexual? Sim. Já. É uma coisa boa, né? Uma coisa gostosa de sentir. Sim. Muito bom. Você já sentiu um orgasmo durante uma relação sexual? Sim. E como que foi essa experiência? Uma experiência, eu acho normal. E então, Grazi, o que tu achou da resposta? Bom, acredito que nem todas as mulheres foram sinceras. Por quê? Porque muitas não se conhecem ou não se permitem admitir que não tiveram um orgasmo no ato sexual. E tu, Cecília, o que tu achou da resposta? Eu compactuo da resposta da Grazi, porque eu acho que, de fato, não é sempre que se tem orgasmo, né? E muitas vezes, sim, se finge porque não se quer desagradar. E é importante a gente ressaltar que mais da metade das brasileiras não sentiu orgasmo ainda. Então, 55% das mulheres não chegaram ao orgasmo. Dessas 55%, 59% afirmam sentir dor durante a penetração, durante a relação sexual. Grazi, me explica um pouquinho que tipo de disfunção geralmente vem atrelada à dor. Então, assim, quando a gente fala de orgasmo, primeiro nós temos que entender como é que ele se manifesta e o que seria.
Agora, no ano retrasado, o DSM-5 reclassificou então essa disfunção. Eu costumo chamar de dificuldade, até porque quando a gente fala, eu tenho uma disfunção, já traz uma outra conotação para o paciente, para a pessoa. Então, segundo essa nova classificação, o que é o orgasmo? Ou como que eu posso classificar ele, então? Então, seria a ausência, então, de prazer, do auge dele, então, a falta de prazer, uma dificuldade que fosse persistente ou que fosse recorrente, em 75% a 100% dos atos sexuais com penetração, então, mesmo que essa penetração seja um vibrador, um massageador. Então, a gente está excluindo o orgasmo pelo toque, pela autoestimulação. Essa disfunção, essa dificuldade deveria permanecer por um período maior do que 6 meses e causar sofrimento ou angústia pessoal. Então, eu não tenho prazer, eu não sinto orgasmo, mas isso não me prejudica, ou eu não tenho sofrimento por isso, eu não considero uma dificuldade e eu não tenho a indicação de propor um tratamento. E falando em disfunção, qual seria o tratamento para essa disfunção? Então, assim, primeiro a gente tem que ensinar e partir da educação sexual e da informação, porque toda mulher, ou algumas delas, falando melhor, não sabe realmente o que é um orgasmo. A gente brinca, até quem sentiu sabe, mas muitas vezes se cria um mito, uma crença tão grande que é algo sobrenatural, que a mulher tem prazer, chega ao orgasmo e não sabe que é o orgasmo. Então, assim, fisiologicamente a gente poderia definir o orgasmo como uma manifestação física no corpo. E como é que seria isso? Então, a mulher começa, primeiro, tem que ter um desejo sexual. Sem desejo, a mulher não vai se excitar. Na fase do desejo, eu posso ter um desejo que é espontâneo, que a gente brinca, que é um desejo num relacionamento novo, numa parceria até extraconjugal, que é aquele desejo que está efervescente, que pode ter até a paixão. Tendo desejo, eu vou ter a excitação. A excitação é vista na mulher como? Através da lubrificação vaginal. Mas para ela lubrificar, mesmo tendo desejo, ela tem que estar hormonalmente adequada. Então, eu tenho desejo, eu estou excitada, eu estou sentindo prazer, eu estou vivendo aquele momento, eu me permiti, me entreguei, o que vai acontecer com o meu corpo? Além da lubrificação, vai ter um aumento dos lábios externos da vulva, vai ter um aumento, primeiramente, do clitóris e na fase final tem uma retração. Existe o quê? Contrações, que a gente chama até de tetania vaginal. Gente, acontece tudo isso no orgasmo? Pode acontecer sim, mas conforme a percepção da paciente, isso nem sempre é sentido. O que é mais fácil de perceber, então? O coração disparar, que a gente chama de taquicardia, aquela sensação boa de leveza, de bem-estar e de saciedade. E a gente falou também na enquete sobre a questão do fingimento, né? A gente está em 2019 e as mulheres ainda se sentem na obrigação de fingir orgasmo. Cecília, o que tu acha que ocasiona esse comportamento feminino? Eu acho que o que ocasiona isso é a questão de que nós mulheres, né, nós somos muito cerceadas e inclusive existe uma questão de que só os homens, é cultural isso, só os homens podem sentir prazer, né? Ou podiam. E acho que cabe a nós estamos vindo numa pegada de que isto tem que ser modificado. E estamos nos dando, né, o direito de ter prazer também. Mas é só a partir do momento que nós nos damos esse direito é que nós também usufruímos dele, né? E ali, vendo muitas mulheres ali, eu não consigo acreditar que aquelas mulheres nunca tenham fingido orgasmo ou que sempre tiveram orgasmo nas suas relações. Eu acho muito difícil. Até porque cada orgasmo é diferente. Eu posso estar com a mesma parceria no mesmo momento ou até em episódios diferentes, mas no mesmo dia ou dias consecutivos e sentir e manifestar o orgasmo de forma diferente. Devido ao sexo com muita performance, então o uso de outros artigos até recreacionais, muitas mulheres associam ou as parcerias que para ter orgasmo eu vou ter que manifestar, seja na forma de gemidos, seja na forma de gritos. Muitas vezes eu
estou descontente com o ato sexual e eu simulo até o orgasmo. Para quê? Para que ele termine antes. A ausência de orgasmo faz muitas mulheres acreditarem que tem algo de errado com elas. Como isso afeta o psicológico e a autoestima dessas mulheres? Grazi, tu pode falar um pouquinho mais? Então, assim, muitas mulheres procuram, sim, dizendo que eu tenho orgasmo, mas eu tenho um orgasmo que não é na penetração. Quando eu me autoestimulo ou quando o parceiro faz um sexo oral, eu tenho o auge do prazer. Mas durante a penetração eu não consigo. Eu sou considerada, então, uma paciente, uma mulher que tem anorgasmia, a gente considera o quê? Nesse caso, um caso secundário. Eu posso nunca ter sentido prazer, então eu classifico essa dificuldade como primária, ou eu posso passar a ter essa dificuldade, por exemplo, pós-parto, pós uma mágoa, pós uma traição, pós uma alteração hormonal. Então, em determinada situação da minha vida. E isso traz repercussões negativas para a mulher, sim. Mulheres que têm uma personalidade mais conservadora, mulheres em que têm uma crença ou uma formação mais rígida, por vezes, devido a essas castrações, não conseguem chegar ao orgasmo. E tu, Cecília, como que tu acha que isso afeta a autoestima da mulher? Eu acho que sim, que afeta a autoestima das mulheres. Acho importante que se trabalhe sobre isso, que se fale muito sobre isso, porque muitas mulheres, de fato, elas têm uma autoestima muito baixa e isso também eu acho que pode partir, inclusive, do próprio parceiro ou da parceira, né? E as pessoas se retraem e acabam que não conseguem manifestar-se, né? Manifestar o seu prazer, e isso, com certeza, acaba afetando na autoestima porque elas acreditam que seja um problema seu e não do parceiro. Com a parceira eu acho mais difícil que isso ocorra porque as mulheres, elas se conhecem mais, então o toque é mais... entendo eu, né, que o toque é mais bacana, existe uma questão de mais delicadeza, inclusive, que acaba, eu acho que entre as parceiras mulheres, que acaba ficando mais tranquilo e as pessoas, além de não precisarem fingir, né, elas conseguem manifestar o que está acontecendo com elas com mais facilidade, em função de que quem está ali contigo, né, a parceira, ela está entendendo o que está acontecendo contigo porque ela sente igual. Exato. Então, nesse sentido, tem o quê? Uma identificação. Isso. Falta em muitos casais a comunicação sexual, a assertividade, a mostrar como é que gosta de ser tocada, quais carícias são importantes, quais causam dor, qual é a pressão que deve ser trocado, aonde e como. Falta nos casais essa conversa. E Grazi, só para a gente finalizar o nosso debate sobre orgasmo, tem alguma idade, alguma época da vida da mulher em que ela é mais propensa a chegar ao orgasmo? Eu diria o seguinte, varia muito de pessoa para pessoa. Existem situações em que eles podem estar mais dificultado. Por exemplo, eu estou passando por uma depressão, estou usando um medicamento antidepressivo. Eu desenvolvi uma diabetes, eu estou na menopausa, precoce ou dentro do seu período. Ela pode demorar, ter um tempo maior, para quê? Para eu me excitar. E se esse parceiro, essa parceria, não tiver a habilidade de caprichar, como eu brinco, nas preliminares, nas carícias, tudo isso, nós não vamos chegar ao orgasmo. E outro detalhe que é bem importante, eu sempre brinco, o sexo é egoísta. Ele objetiva o meu prazer individual. O orgasmo também é individual. Eu brinco que a parceria, independente de quem seja ou não, pode ser um bom coadjuvante ou não. Pode me facilitar, mas é um aprendizado e é um treino e é uma permissão individual. Bom, quando o assunto é prazer, não podemos esquecer de um grande aliado das mulheres, os sex shops. E para conhecermos um pouco mais sobre esse universo, nós conversamos com a Bru Zanardi, que é sex coach, especialista em relacionamento íntimo e proprietária de uma das mais antigas sex shops da cidade.
No centro de Caxias do Sul, especificamente no número 2069 da Júlio de Castilhos, uma sex shop atende há 13 anos. A Freia Acessórios Eróticos, além de vender prazer aos caxienses, atua em eventos, palestras e chás de lingerie. Mas a estabilidade no mercado veio com o tempo. No início foi um tabu a ser quebrado, afinal nós somos de origem italiana, no qual a mulher foi feita para namorar, noivar, casar e ter filhos, né? Então a questão do toque ela é um pouco mais complicada, mais complexa, então no início ela foi mais difícil. Porém, hoje em dia as pessoas procuram mais a loja, a nossa região ela está mais aberta, o leque também de mercados, de clientes, tanto masculino quanto feminino, aumentou bastante, melhorou. A busca pelo prazer pode ser leve e libertadora. Com sua experiência, a Freia encontrou formas de deixar cada cliente à vontade. Cada mulher procura o prazer de uma forma e a gente procura atender todas as clientes mais tranquilamente possível e deixar todas as clientes à vontade na nossa loja. A gente procura não ficar muito em cima da cliente, deixar ela mais tranquila, deixar ela olhar um todo a loja e aí sim a gente procura dar uma segurança para ela e explicar para ela os produtos para que ela encontre realmente o que ela veio procurar na loja. Conforme Brusa Nardi, 90% do público é feminino. A gente tem um grupo grande de mulheres, né, que vêm procurar tantos acessórios, bem mais do que os homens, na verdade. Os homens procuram, mas normalmente naquela época de Dia dos Namorados ou pro aniversário de namoro, aniversário de casamento, e a mulherada está se permitindo e se libertando cada vez mais, então elas vêm, elas procuram bastante produtos em questão de se conhecer, de se masturbar, de jaizinhos para usar com os seus parceiros, parceiras. A loja possui uma gama de produtos que estimulam e aumentam o prazer feminino. Mas a principal dica ainda é o autoconhecimento. Em primeiro lugar, a mulher ela precisa se conhecer. A gente vem de uma região na qual é pecado, é feio, na qual a mulher se toque, se masturbe. Então, a importância da mulher se masturbar e se conhecer, ela é fundamental. Não somente para a relação sexual, mas para ela também, para ela ter o prazer mais fácil, sentir, né, a questão do orgasmo, de ter o prazer com um parceiro, com uma parceira. Então, essa questão de autoconhecimento ela é muito importante. Isso influencia diretamente no orgasmo feminino. Quando a mulher ela se conhece, ela se toca, ela se masturba, ela tem o orgasmo sozinha, ela sente o prazer dela mesma. Então, para ela sentir o prazer com o parceiro, é muito mais fácil e ocorre muito que as mulheres elas sentem a vergonha. Ela tem vergonha de falar onde ela sente mais prazer, que ela quer que seja beijada com mais devagarzinho, com menos pressa, às vezes dependendo da situação com menos força, com mais força. Então é muito peculiar e muito individual de cada mulher. Mas a questão de não se conhecer faz com que a mulher se frustre, não tenha o orgasmo e acabe fingindo o orgasmo. Para quem quer novas sensações de prazer, a sex shop é a melhor opção. A Freia está aí justamente para quebrar os tabus e atender todo mundo bem, para todo mundo ter o prazer. Para falar sobre a masturbação feminina, vamos conversar com a Virgínia, a nossa convidada especial, que é psicóloga e sexóloga. Virgínia, seja muito bem-vinda ao programa Conectar-se. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer todo meu. Além do autoconhecimento, a masturbação, ela traz algum outro benefício para a saúde da mulher? Existem estudos que colocam, né, que essa questão da masturbação, do autoconhecimento do corpo, desde a infância, dadas devidas características, né, de cada ciclo, do desenvolvimento humano, sim, traz alguns benefícios, principalmente em relação ao bem-estar, ao equilíbrio, à autoestima, na parte da comunicação, da desenvoltura. Então, a gente tem estudos que colocam que auxilia bastante, sim. Com a mulher se conhecendo melhor, qual o benefício que isso traz na relação a dois? Toda a diferença, né? Eu acho que é extremamente importante que cada mulher conheça o seu corpo, entenda como que ele funciona, as reações, né, de cada parte,
do seu corpo num primeiro momento, ela com ela mesma, para que depois ela também possa expressar isso junto com o seu parceiro, com a sua parceira, enfim, nas suas relações. A gente percebe muito que a educação rígida, os tabus, uma série de questões, principalmente na nossa região, que são bem exacerbados, fazem com que a menina, ou a adolescente, ou a mulher jovem, traga consigo muitos retraimentos. E isso dificulta numa relação a dois, justamente porque ela não consegue se comunicar com o parceiro. Então, a comunicação da sua sexualidade, do que ela gosta, do que ela não gosta, daquilo que ela sente prazer, daquilo que ela está mais acostumada. Se ela não identifica para ela dificilmente vai conseguir explicar isso para o parceiro. Por isso que é extremamente importante esse autoconhecimento. Tu disseste antes que a mulher precisa se conhecer primeiramente, mas muitas mulheres ainda, elas mesmas carregam um tabu em relação à masturbação. Que dica tu poderia dar para as mulheres perderem o receio de se tocarem e se conhecerem melhor? Talvez a dica seja para as mães, né? Não só para as pessoas, para os adultos, para as adultas, digamos assim. A gente tem aquela cultura de criar o menino, de que pode se tocar, de que pode se manipular, se brinca muito com esse cenário. E a menina não pode, tudo é proibido, né? A perninha fechada, existe toda essa questão cultural e da educação também. Claro que precisa se orientar qual é o lugar adequado, qual é o momento adequado, isso tudo tem direcionamentos, né? A gente não pode achar que tudo é aberto, tudo é legal, tudo é bacana em todas as idades da criança. Mas eu acho que parte-se do princípio, né? Da educação da criança, que vai se tornar uma pré-adolescente, que vai se tornar uma adolescente, que vai se tornar uma jovem mulher, digamos assim, porque a partir daí ela vai conseguir entender melhor o seu corpo e lidar com a sua sexualidade. Então, eu acho que a grande dica, digamos assim, é vir lá de baixo com uma mentalidade diferente, né, do que temos, do que construímos até hoje, né? Então, é mudar realmente essa visão. Não é só a mulher, é a mulher que vai ser mãe também dessa menina que está crescendo num outro formato de sociedade. Na enquete, no início do programa, uma das entrevistadas disse que por ela ser viúva, não tinha mais a necessidade de sentir o prazer. Tu poderia nos explicar um pouquinho mais a masturbação na terceira idade? Eu acho que isso é muito individual, é muito particular de cada mulher, de cada pessoa. Sem dúvida nenhuma, se ela foi uma mulher que teve uma atividade sexual importante na sua vida, construiu isso com questões positivas associadas e porventura ela se vê viúva sem um parceiro, ela pode sem dúvida nenhuma recorrer à masturbação para que isso faça bem para o interior dela, para o momento dela que ela está passando. Não necessariamente ela teria que se ver obrigada a buscar um parceiro se ela não se sente à vontade para isso. Então, a masturbação ela é muito particular, ela é muito íntima, é muito de cada pessoa dá o seu tom para a masturbação. Então, eu costumo dizer assim para os pacientes, muitas vezes que eu atendo, a masturbação ela auxilia em muitas questões, tanto individuais da sua sexualidade, quanto no momento que se tem um parceiro. Mas ela não é obrigatória, ela tem que ser espontânea. Então, a pessoa tem que se sentir livre para que ela expresse isso com ela mesma, né? Então, isso eu acho que é o mais importante, é que a pessoa construa essa identidade, né, dentro da sua sexualidade, que é diferente do ato sexual, para que isso tenha um sentido para ela, para que isso realmente tenha um formato dentro dela, onde ela sinta prazer, onde ela se sinta bem com isso, onde ela consiga encaixar isso dentro da vida dela.
Como a matéria dos sex shops mostrou, hoje em dia o mercado está muito em expansão em relação aos acessórios que auxiliam a mulher a conseguir alcançar o prazer. Que movimento tu observa na sociedade que levou a essa mudança de pensamento? Eu acho que se ampliou muitos horizontes nesse sentido, se trouxe muitos recursos que até então eram muito tabus, carregados de tabus. Se facilitou, então, todo esse cenário de acesso a essas buscas, também utilizando recursos externos, brinquedinhos, instrumentos e tudo mais, né? A gente tem uma variedade vasta nesse aspecto, mas eu costumo dizer que nada disso adianta se a pessoa não se sente bem com aquilo que ela está buscando. Então, né, se ela se sente bem usando um vibrador, se ela se sente bem buscando um massageador, uma prótese, enfim, ok. Mas não é isso que vai fazer ela se sentir diferente. O que a gente observa muito hoje em dia é uma busca desenfreada no consumo de uma série de artigos, né? Com aquela ideia de que isso vai melhorar a minha qualidade de vida sexual ou com o meu parceiro. A vida sexual é da pessoa e do parceiro ou parceira, né? Esses acessórios, eles vêm para complementar, eles vêm para trazer, de repente, um prazer a mais, uma brincadeira, uma fantasia, algo que venha complementar. Mas de nada adianta eu buscar um recurso se dentro de mim eu não sei aonde encaixar isso. Então, isso é muito conflitante às vezes, né? Então, por isso que é importante a pessoa ela entender o que ela vai buscar fora dela, para que isso venha a auxiliar e complementar e não ser mais um fator, talvez, de conflito ou de uma questão da qual ela não está conseguindo trabalhar dentro dela. Então é importante que ela se conheça para estar preparada para usar esses instrumentos. Extremamente, extremamente importante. Muito obrigada, Virgínia, por ter participado e ter tirado todas as nossas dúvidas sobre a masturbação, que ainda não é um tema muito falado, muito comentado, ainda é considerado um tabu. Que bom, eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui. Agora vamos para um breve intervalo produzido pelos nossos colegas do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UX. No próximo bloco, vamos descobrir como a pornografia pode afetar os relacionamentos. Voltamos já! Voltamos com o programa Conectar-se. A conversa de hoje é sobre prazer feminino. Nossas convidadas já falaram sobre orgasmo e masturbação na vida das mulheres. Agora, o assunto é pornografia. Geralmente, ela é o primeiro contato dos homens com o sexo. E isso é tão prejudicial para a população feminina quanto para a masculina. Confira na matéria a análise da psicóloga e sexóloga Karine Vieser sobre o assunto. 22 milhões de brasileiros consomem pornografia. O dado foi divulgado em 2018 pelo site Sexy Hot. A plataforma é uma das maiores produtoras desse tipo de conteúdo no país. A pesquisa também aponta que 76% dos que buscam a pornografia são homens, enquanto 24% são mulheres. Mas o que é significado de prazer pode trazer impactos negativos para uma relação real, como alerta a especialista. Muitas vezes a indústria pornográfica usa dos nossos instintos mais primitivos para vender,
né, para nos pegar como refém nesse mercado e usar isso a favor deles e contra nós, logicamente, né? Então, tu recebe lá todo dia no teu celular 200 vídeos onde tem uma mulher com um corpo maravilhoso, né, com uma vulva rosada, que não tem pelo, que não tem cheiro, que é milimetricamente desenhada, e a menina olha para si e diz, não, alguma coisa tá errada, porque eu não sou assim, né? Ninguém vai gostar de mim. O menino também. O menino vai olhar e vai acreditar que aquele é o corpo ideal, que aquele tipo de mulher é que dá prazer, que ele vai ter tesão. E aí começam os grandes problemas, né? Então, quando eles iniciam a vida sexual, eles vão com essa crença, com todo esse mercado já por trás dele, essa coisa de performance, né? E aí chega lá, na verdade, não é nada disso. A menina, muitas vezes, bem despreparada, porque não foi ensinada uma masturbação, bem pelo contrário, foi interrompida, tira a mão daí, não pode botar a mão, é sujo, tem que lavar. Esse menino com essa masturbação já muitas vezes precoce e com esse universo de pornografia na cabeça. E eles vão para esse primeiro encontro e aí a vulva não é rosada, tem pelo, tem cheiro. Então esse menino já começa, meu Deus, alguma coisa não tá certa, né? É uma comparação muito injusta. Com a facilidade da internet, o acesso a esse tipo de conteúdo ocorre cada vez mais cedo. O problema é quando esse conteúdo é a única forma de orientação que os jovens têm com o sexo antes de uma relação real. A pornografia ela é inserida muito cedo na vida dos jovens e sem um direcionamento. Eu costumo dizer que tudo isso é falta de educação sexual, né? Então o jovem não tem essa educação sexual e aí a gente recorre hoje muito mais, né? Então a internet, onde tu vai ser bombardeado por um mundo com uma série de vídeos e tudo mais, muitas vezes que o jovem nem está preparado para ver aquilo. E não tem um direcionamento dessa pornografia, né? Por exemplo, o prazer da mulher não tem nada a ver, por exemplo, com o canal vaginal. E essa pornografia vai ensinar que sim, que é só através de uma penetração. Não vai ensinar que ela tem um clitóris. Não vai ensinar que a mulher não ejacula, por exemplo, né? Ou que algumas ejaculam, mas enfim, não vai direcionar. Então, isso vai se tornar muito maléfico quando não tem esse direcionamento. Grazi, de acordo com a fala da Karine, tu acha que tem alguma coisa a acrescentar em relação à influência negativa da pornografia? Porque os parâmetros que se criam são alterados. É um sexo performático, é um sexo irreal. Então, cada vez se cria mais expectativas irreais e o casal ou a parceria que vai para o ato sexual cada vez acaba se excitando menos ou procurando focalizar o desejo naquele modelo que ele aprendeu a se excitar. Cecília, a objetificação da mulher ela é muito presente na música, nos filmes, em vários tipos de artes. Isso criou um movimento de mulheres produzindo arte para mulheres, como, por exemplo, mulheres produzindo pornografia que enfocam mais a mulher. Qual é a importância que tu observa desses objetos menos estereotipados? Eu acho fundamental que a gente passe a não estereotipar, né? Eu acho fundamental que as mulheres passem a se ver com a questão, quando a gente fala na questão de se respeitar o feminino, né? É justamente nesse sentido de que nós possamos ser respeitadas socialmente como mulheres que somos, como mulheres que também têm desejos, como mulheres que não querem ser objetificadas, né? Eu acho isso fundamental, porque há uma indústria toda que transforma a mulher em objeto e isso não é bacana. Não é bacana para nós, não é bacana para os homens, não é bacana para quem está vindo e não é bacana para quem já foi. Cecília, aproveitando o gancho, é importante que a gente entenda a influência do machismo também nos termos mais procurados, né, nos sites pornográficos. Por exemplo, o termo lésbicas é um dos mais pesquisados na maioria dos sites. Como que tu acha que isso impacta na sociedade? Sem dúvida. Existe uma questão de que os homens, na tentativa de se sentirem mais homens, eles querem, então, buscar se relacionar com as mulheres lésbicas, porque eles acham que, através da sua masculinidade,
eles... estas mulheres deixarão até de ser lésbicas, né? Elas sentirão prazer ou pensam eles também de que as mulheres lésbicas são lésbicas porque lhes faltou um homem que fosse bastante másculo, quando na verdade não é isso. Quando as mulheres lésbicas, inclusive, elas buscam justamente o contrário, né? Elas buscam esta questão mais da feminilidade e não dessa coisa brusca, né? Elas buscam mais essa coisa do carinho mesmo, né? Então, eu acho que os homens, cada vez mais, né? Muitos deles, né? Querem se... não é a questão de identificar, mas eles querem impor a sua masculinidade desta forma também. As mulheres lésbicas são muito assediadas. Grazi, falando sobre os termos mais procurados, mulheres pequenas e infantilizadas também é um dos tópicos mais buscados nos vídeos pornôs. Isso contribui para a normalização da pornografia infantil? De certa forma, acaba reforçando o que é proibido, o que é ilegal, o que traz danos, tanto para quem comete e principalmente para quem é a vítima, que é os casos de pedofilia. Quantos casos nós temos de abuso intrafamiliar, que é o incesto, perdão? Quantas mulheres, quantas crianças, quantos meninos e meninas foram violentados e são diariamente? E querendo ou não, essa pornografia é a que é a mais vista, a mais pesquisada em segundo lugar. Grazi, o pornô geralmente também influencia o sexo sem proteção. Qual a influência disso para a saúde pública? Então, traz um impacto muito grande. Por quê? Porque neste momento nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis. Então, uma doença que foi de anos atrás, lá na década de 80, 90, aí depois veio o HIV, a AIDS, né? Agora nós temos de volta a sífilis. Então, uma doença que estava praticamente extinta passou a ter uma preocupação, uma relevância em saúde pública. Então, o sexo é saudável sim, ele faz parte da nossa vivência e a sexualidade está presente em todos nós, em todas as fases da nossa vida. Mas com quê? Com cuidado, com prevenção. E às vezes, inclusive, as mulheres acabam se submetendo ao sexo sem proteção por pressão masculina, né? Então, mulheres, se protejam. A gente tem que cuidar da gente, a gente tem que se ouvir. Se tu acha que não tá certo transar sem camisinha, não vai por pressão, porque se a gente for fazer as coisas por pressão, onde é que a gente vai parar, né, como mulheres? Gurias, o nosso debate está chegando ao fim. Ótimo. Foi muito bom conversar com vocês, muito obrigada. Muito obrigada, uma boa noite. A gente super agradece vocês. E depois dessa conversa, resta dizer às mulheres que se conheçam, entendam seu corpo, suas vontades, seus desejos. Sexo é saúde, é conexão e, acima de tudo, é prazer. Encerramos o Conectar-se com um conselho. Se toque. Ninguém vai te conhecer melhor do que você mesma. E, afinal, a gente é a nossa própria companhia para o resto da vida, né? Só para reforçar, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, Cecília, Grazi e Virgínia, por terem se disponibilizado a participar e falar sobre um tema tão importante para as mulheres. Agradecemos também a artista plástica Débora Renosto por seu trabalho lindo e necessário que enaltece o corpo feminino. Obrigada por tornar o nosso cenário muito mais encantador com essas belezinhas aqui que vocês acompanharam. Para quem tem interesse, outros trabalhos da Débora estão disponíveis no Instagram, @mvdc_arte. Obrigada à equipe técnica de funcionários e colegas que auxiliaram na produção do programa, a professora Marliva e, claro, a você que nos acompanhou. Lembramos que este é um programa experimental produzido pelos estudantes da disciplina de Ateliê de Jornalismo para a Televisão do segundo semestre de 2019. O Conectar-se volta na semana que vem para falar sobre tradicionalismo gaúcho. Não perca e até logo. Até logo. Quem cê tá pensando que é? Pra falar pra eu não usar batom vermelho.
tá pensando que é?